cancelamento de protesto, tem que ter trânsito em julgado. Anotem aí que em Santa Catarina, além dessas 3 situações, a gente tem uma quarta que possibilita o cancelamento do protesto, que é o instrumento de protesto. Em Santa Catarina, o instrumento de protesto é como se fosse o traslado do protesto, né? Serve para fazer o cancelamento. Então aqui a gente tem, além das 3 hipóteses da lei, uma quarta do Código de Normas, o instrumento de protesto. Esse instrumento de protesto é só emitido em via única, não tem segunda via de instrumento de protesto, justamente por isso, né? E ele deve obrigatoriamente constar, e aí vocês têm que ter um cuidado, porque são requisitos do instrumento de protesto. Aí vamos pegar lá os que estão na 9492. Santa Catarina, além dos da 9492, tem que dizer que este instrumento é apto para realizar o cancelamento do protesto em um momento posterior. Tá? Então, dos requisitos, cuidem que aqui em Santa Catarina a gente tem um pouquinho a mais. Voltando, que eu nem lembro o que a gente estava falando, poderá ser tirado o protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Isso a gente teve um acréscimo relativamente recente na 9492. Tá? Não pode. A lógica... Aí a gente até tem um pouquinho de aula de direito empresarial, né? Título de crédito, aquele inferno que ninguém gosta de estudar, né? Lá na Lei Uniforme de Genebra, a LUG, se vocês lembrarem que se o sacado da letra de câmbio não aceitar, ele nunca teve obrigação nenhuma com o título. Então não existe obrigação em uma letra de câmbio pelo sacado se ele não aceitar. Então, eu não posso protestar por falta de pagamento uma obrigação que nunca nasceu. Ele nunca se obrigou a pagar porque ele nunca aceitou. E aí, cuidem para não confundir com a duplicata. Na duplicata, ainda que não tenha o aceite, ele está obrigado a pagar. E aí tem as diferenças desses 2 títulos, né? A letra de câmbio depende do aceite, porque o aceite é facultativo. Na duplicata, o aceite é obrigatório. Ainda que não haja o aceite, eu posso cobrar por falta de pagamento. Certo? O cancelamento do registro do protesto será feito somente pelo tabelião titular, sendo vedado ao seu substituto, seu escrevente. Todo mundo pode. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, essa é a regra, cuja cópia ficará arquivada. Correto. Porque essa é a regra. Quiserem só anotar, vai que, né? O STJ já decidiu que não é obrigação do credor realizar o cancelamento de protesto. Entrega os documentos para o devedor e agora é contigo. Assinale a alternativa incorreta. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Correto. Cuidem. Regra: todos os títulos são apresentados na praça de pagamento. Regra: não havendo praça de pagamento, a regra é que aí vá para o domicílio do devedor. Não havendo domicílio do devedor, o nosso Código de Normas diz para ir para o domicílio do credor. Então, nós temos essas 3. Mas isso é uma ordem. Não é uma... um ou outro. É nesta ordem. O cheque é a exceção. O cheque, tanto na praça de pagamento, quanto no domicílio do emitente. Aqui temos um ou.
A gente tem visto em vários estados, aqui a gente só tem enunciado, a gente não tem no Código de Normas, a questão das sentenças, né? Que a maioria dos estados também está chegando no consenso de sentença poder ser protestada onde ela foi proferida, que então é onde ela deve ser paga, ou no domicílio do devedor. Tá? No tabelionato de protesto, o atendimento ao público será de no mínimo 6 horas diárias. Correto. Cópia da 9492, que já estava na 8935 também. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião de protesto faz com que ele suscite dúvida ao juiz corregedor. Não. Qualquer irregularidade formal faz que ele recuse o prosseguimento do procedimento. O apresentante que vai decidir se quer ou não suscitar dúvida quanto a isso. Não é um ato de ofício. Vou sair suscitando dúvida de tudo que eu achar errado. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição e caducidade. Correto também. Né? Então, como a C era errada, ela é a que a questão está perguntando. A incorreta. Maranhão. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Grifem aí. Eu sei que isso é conceito do artigo 1º, mas ele prova a inadimplência e o descumprimento. Não é a prova direta da obrigação. Temos essa expressão antes. Isso quer dizer que o protesto não prova que a obrigação é válida, que ela deveria ter sido paga, que ela foi regularmente constituída, seja lá o que for. Ela prova que ela não foi cumprida. Se ela deveria ou não ter sido cumprida, outra história, que não nos cabe analisar. Sobre o assunto, analise as afirmações seguintes. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido na 6.015. A gente sabe que a gente tem lei própria, 9492, e a 6.015 é para os registros, não para o protesto. Se aqui dissesse 8935, dava para concordar, porque 8935 é para todo mundo. Né? Mas 6.015 não tem nada de protesto lá. O pagamento do título do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente ao tabelionato competente no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas, não podendo ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato de protesto competente, no horário de funcionamento dos serviços e no ato de pagamento. O tabelião de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Correto. Quem fez Rio Grande do Sul ficou um pouquinho frustrado, que lá eles têm uma normativa própria que não se recebe em dinheiro o valor do título no cartório. Aqui a gente não tem nada, a gente segue a lei federal. Então, a 2 está correta também. 3. No caso de dívida envolvendo várias parcelas, caso seja feito o pagamento de alguma parcela e subsistirem parcelas vincendas, poderá ser dada a quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original do título ao apresentante. Correto? A gente não vai entregar o título para o devedor se ele ainda tem outras prestações para pagar, porque depois o credor não tem como cobrar. Então, isso daqui está correto também. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter data e número de protocolização, nome do apresentante, endereço, reprodução e transcrição do documento das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas, certidão das intimações feitas e das respostas oferecidas, indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas, aquiescência do portador ao aceite por honra, nome e número do documento de identificação do devedor e endereço, data e assinatura do tabelião, seus substitutos do escrevente. Correto. Então, deixa eu ver aqui. A 1 estava... O dedo é pesado. A 1 estava errado. Então, sobrou 2, 3 e 4. Tem alguma isso? A B.
sobre a possibilidade de desistência e sustação do protesto. É correto afirmar, exceto. Percebem que o IES